Olá, queridos, hoje no Bíblia Todo Dia, 2 Samuel, capítulos 21 a 24. No capítulo número 21, começa com 3 anos consecutivos de uma fome sobre a nação de Israel. E o interessante é por que depois de 3 anos consecutivos de fome, Davi consulta a Deus. Talvez o primeiro ano é uma consequência de variação climática, no segundo ano ele achando que aquilo ia passar, mas o terceiro não passou e no terceiro ano ele percebeu que era uma ação de Deus. Ele consulta a Deus e Deus diz que é por causa de Saul e da sua família. O que Saul e a sua família, que Saul já havia morrido, o que Deus está estabelecendo juízo agora sobre Israel por causa de Saul, o que ele fez? A Bíblia diz que Saul tentou aniquilar os gibeonitas no verso número 2. Por zelo que ele tinha a Judá e a Israel, ele tentou aniquilar os gibeonitas. Olha, zelo de Judá e Israel, hein? Ele desobedece uma aliança, ele tenta quebrar uma aliança que Israel havia feito, né, na pessoa de Josué, entrando na terra prometida para conquistar a terra de Canaã. Você sabe muito bem, isso está descrito lá em Josué capítulo número 9. Israel faz uma aliança com os gibeonitas, ainda que os gibeonitas tenham mentido, não importa. Israel fez uma aliança sem consultar Deus, sem perguntar a Deus se era necessário ou se era devido aquela aliança, e eles fizeram. Então, se fizeram aliança sem consultar a Deus, Josué capítulo número 9, a nação de Israel, eles deveriam cumprir então a aliança feita. E não poderiam matar aqueles homens, não poderiam matar os gibeonitas, mas deveriam então prevalecer nessa aliança feita. Tome cuidado com as alianças que você faz, tome cuidado com as associações que você faz, consulte a Deus. Ainda que você avaliou as coisas e acha coerente e correto, pergunte a Deus o que fazer. Você pode estar entrando numa enrascada. E foi isso que aconteceu. Josué, a nação de Israel fez uma aliança com então os gibeonitas em Josué, descrito no capítulo número 9, e eles tiveram que honrar essa aliança. Mas Saul, o primeiro rei de Israel, tentou aniquilar então esse povo, e isso foi mal aos olhos de Deus. Mas Deus, mesmo que Saul veio a pecar concernente a isso, o juízo veio na época de Davi. Olha que coisa mais interessante. Por que não veio já a consequência desse pecado quando Saul era vivo? Veio quando ele era morto, tinha morrido. O que eu aprendo com isso? Que os nossos pecados, ainda que a gente já tenha morrido, pode trazer muita consequência e tristeza e sofrimento aos nossos familiares, mesmo depois da nossa morte. Tome cuidado com as suas escolhas. No final do capítulo número 21, vai falar sobre ainda guerras de Davi e a nação de Israel contra os filisteus. E vai falar sobre 4 gigantes, inclusive que a Bíblia descreve o nome deles. Isbi, Benob, Safi, são o nome desses gigantes. Golias, né, mais conhecido como Lami, ali também na mesma fato da história, descrito em 1 Crônicas, capítulo 20, verso número 5. Então, por que o texto está falando sobre o nome desses guerreiros? Porque eles eram famosíssimos entre os seus povos. Por isso, o nome deles era conhecidíssimo. Esses homens eram guerreiros extraordinários, inclusive gigantes. Que eu aprendo com isso? Eu aprendo que aqui não só Davi destruiu ou derrotou ou venceu gigantes, no caso Golias, mas também os soldados de Davi foram também pessoas que derrotaram gigantes. Olha que coisa mais poderosa, né? Não só Davi derrotou os gigantes, mas seus soldados. Talvez Deus vai usar você para abrir picada, para abrir um caminho que ninguém abriu, mas depois que você abrir esse caminho, sabe que muitas pessoas vão passar por ele. Assim como Davi foi o primeiro a derrotar gigantes e os seus soldados derrotaram outros depois, mais tarde, você também pode ser usado por Deus para abrir caminho para muitas pessoas que vão passar. Outra coisa importante, quando você aprender a derrotar gigantes, ensine os outros. Ensine os outros a derrotar os seus gigantes nas suas vidas. Terceira coisa importante, não tenha medo de gigantes quando aparecerem diante de você. E como que você deve ensinar os outros a derrotar os seus gigantes? Como os outros podem olhar para você que derrotou e tem derrotado gigantes na sua vida e aprender com você? Saiba, a melhor forma de você ensinar alguém a derrotar gigantes é ensiná-los a confiar em Deus. E foi isso que Davi ensinou. E no capítulo 22, é exatamente isso, ele vai fazer um cântico, o cântico de Davi, em gratidão a Deus por tudo aquilo que Deus havia feito com Davi, lhe dando vitória sobre seus inimigos e levando ele até o trono. Esse capítulo 22 de 2 Samuel é o Salmo número 18.
E uma coisa interessante que aprendo aqui do verso número 20 ao verso número 27, Davi vai explicar por que Deus foi tão bom com ele, dando vitória sobre todos os seus inimigos e levando ele ao trono de Israel. Porque ele era alguém que vinha estado diante da mão de Deus, o caminho de Deus, e não se desviado dos seus mandamentos e vivido de forma reta e justa na terra. Era alguém que Deus podia olhar e pela forma como ele viveu, era uma recompensa dele seguir os mandamentos e os estatutos de Deus. Quando Davi faz isso, ele está dizendo isso, com certeza antes daquilo que ele fez no capítulo 11 e 12 de 2 Samuel, quando ele adultera com Batseba e manda executar o seu marido Urias. Caso contrário, ele não poderia escrever essa parte desse cântico tão poderoso e maravilhoso. Capítulo número 23 vai falar sobre o exército extraordinário então do rei Davi, homens espetaculares. A Bíblia diz que das forças armadas do rei Davi, haviam ali por média de 30 homens importantíssimos, que se destacavam de todos os outros. Eram homens extraordinários, que um só derrotava 300, um só derrotava 800, um só, enquanto todo mundo fugiu, defendia um campo de lentilha, como é o caso de Samá, ali no verso número 11. Por um campo de lentilha, ele permanece ali para defender aquele campo e ele derrota todos os filisteus que vinham até ele nesse campo. Todo mundo de Israel fugiu, ele ficou e defendeu o campo de lentilha. Quem defende o campo de lentilha? Outros acharam aquele campo desprezível demais ou sem valor algum para ser defendido. Samá, não. Eu quero dizer para você, defenda. Ainda que os outros olhem para alguma coisa da sua vida e dizem, não merece ser defendido, não vale a pena defender isso, não. Firme pé e defenda tudo aquilo que Deus tem colocado na tua mão, porque tudo aquilo, dê valor para as coisas que Deus tem colocado na tua mão. É muito comum as pessoas darem valor apenas àquilo que está na mão dos outros, do vizinho, mas as pessoas não dão valor para aquilo que Deus colocou na sua mão. Aqui está um homem chamado Samá, que Deus tinha colocado na mão dele um campo de lentilha, e ele ficou ali naquele campo para defendê-lo. Faça o mesmo. Defenda o que Deus colocou na tua mão, defenda os teus filhos, defenda o seu cônjuge, o seu chamado, o seu dom, o seu ministério, sua igreja, sua pátria. Defenda o seu trabalho, defenda a sua vida com Deus, defenda o seu campo de lentilha. E no capítulo número 24, último capítulo, uma coisa muito impressionante acontece ali no verso número 1 do capítulo 24 de 2 Samuel. Diz ali que Deus incitou Davi a fazer um censo, uma contagem da nação de Israel. Olha que coisa mais interessante. E essa contagem, Deus dá ordem então aos comandantes das forças armadas, Joabe, a fazer esse censo. Joabe não quer, porque Joabe sabe que é indevido. Olha que interessante, como assim? Se no verso número 1 diz que Deus incitou Davi a fazer esse censo. Mas lá no capítulo 21, versículo número 1 de 1 Crônicas, você vai perceber que o diabo, Satanás, incita Davi a fazer esse censo. Espera lá. Dois textos bíblicos, 2 Samuel capítulo 24 e 1 Crônicas capítulo número 21, está descrevendo o mesmo fato histórico. O mesmo fato da história. Esse censo feito por Davi em relação a todo Israel. Mas Samuel fala que é Deus quem incita e Crônicas diz que é o diabo, Satanás. Que harmonia há entre esses dois textos? Toda harmonia, tá bom? Mas quem então fez? Satanás é aquele que incitou Davi a fazer o censo e Deus permitiu que Satanás incitasse Davi. Só isso, tá bom? Satanás tentou Davi para que ele fizesse então o levantamento, a contagem da nação de Israel. Por que tentou? Porque isso levaria Davi ao orgulho, à soberba. E Deus não queria. Por isso que Deus proibia o levantamento, o censo da nação de Israel, e só era possível fazer esse censo, como diz lá Êxodo capítulo 30, verso número 12, uma vez por ano, desde que fosse pago para cada pessoa contada de 20 anos para cima, apto para a guerra, só quando pagasse o tributo de cada um, meio ciclo para o santuário. Olha que interessante. Então, qual eram as condições para se fazer o censo da nação de Israel? Uma vez por ano, e teria que se pagar um tributo ao santuário, à manutenção do templo de meio ciclo por cada pessoa.
Só assim poderia fazer um censo da nação de Israel, uma contagem da nação de Israel. Caso contrário, haveria praga sobre a nação. Isso está explícito em Êxodo capítulo 30, verso número 12. Mas aqui Davi não está preocupado com a manutenção do templo e nem está preocupado aqui melhor dizendo, com o santuário, né? Porque o templo ainda não havia sido construído, foi construído por Salomão, mas não está preocupado aqui com a manutenção do santuário, nem com o pagamento desses tributos, está aqui só preocupado em saber qual o tamanho do exército. 9 meses e 20 dias se levam contando então esse exército e chega ao total de 1.300.000 soldados. Davi então se orgulhou de tudo isso, olhando para esse número tão expressivo, pensou: nós podemos nos defender. O próximo rei é um dos meus filhos e ele então vai ter a capacidade de se defender porque nós somos muito. Olha que perigo a gente contar quantos somos. Olha que perigo e a soberba. Isso então a consciência de Davi o acusou no verso número 10 e ele pediu perdão a Deus, compreendendo que não deveria ter feito isso e foi irresponsável que fez fazendo o censo. Através do profeta Gade, vai até Davi e Deus diz: Davi, eu te ofereço 3 coisas, escolha uma. Ou você quer 7 anos de fome, ou 3 dias de praga, de peste, ou 3 meses de guerra com os teus inimigos. Dos 3 que eu te ofereço, escolha uma. E Davi então diz: eu prefiro, ao invés de cair na mão dos homens, cair na mão de Deus, porque sei, Senhor, que você é misericordioso. E então veio sobre a nação de Israel 3 dias de praga. Mais de 70.000 homens, diz ali o verso número 15, morreram da nação de Israel. E só parou quando o profeta disse a Davi: vai à eira de Araúna, o Jebuseu, e lá oferece a Deus um altar. Davi foi então nessa região. Chegou até Araúna, o Jebuseu, e comprou dele um terreno. Araúna queria fazer de graça. Não, é para o rei, é de graça, é inclusive para uma boa coisa, uma adoração, altar a Deus. Eu dou inclusive os animais para sacrifício. Davi então disse negativo, verso número 24. Eu não quero sacrificar a Deus algo que não me custe nada. Olha que coisa interessante a gente aprender isso. Às vezes a gente quer fazer boa coisa com o chapéu dos outros, né? Mas Davi disse: não, eu quero sacrificar, eu quero oferecer uma oferta a Deus, algo que me custe. E então, diz o verso número 25, o último versículo desse livro: assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e aquela praga cessou sobre Israel. Olha que interessante. Um pecado de Davi, há uma praga então sobre a nação de Israel e 70.000 morrem, homens. Mas com tudo isso ainda há uma graça de Deus, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde é a graça de Deus? Sabe que esse terreno que Davi comprou para oferecer a Deus um sacrifício foi o mesmo lugar que Abraão foi para oferecer seu filho Isaque em sacrifício, mesmo que não foi necessário sacrificá-lo. Mas também é o mesmo terreno que Salomão constrói o templo de Salomão. Isso está lá em 2 Crônicas, capítulo número 3, verso número 1. Olha que coisa mais interessante. Olha que coisa mais preciosa. Ainda com todo esse caos, com toda essa praga sobre a nação de Israel, ainda Deus fala através do profeta Gade: manda o meu filho Davi comprar aquele terreno assim, assim, assado e oferecer lá um altar. Deus ainda, mesmo com os nossos erros e falhas e pecados, Deus tem recomeços. Deus tem graça, Deus tem misericórdia. Então saiba de uma coisa: talvez você é como Davi, que pecou tanto e fez coisas talvez que provocou a morte de alguém. Saiba que ainda Deus tem recomeços. Tem graça, tem misericórdia sobre a tua vida. Não importa aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus te abençoe muito. Ore acerca dessas coisas. Fique com Deus.